Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, hoje, quinta-feira, que seria realizada na nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Irmãos de Luz, no município de Abelardo Luz, Santa Catarina. E hoje, a palestra sobre minha responsabilidade. Estaremos aqui, então, através de live, realizando a palestra com o tema Céu e Inferno. Esse é o tema base da nossa palestra de hoje. Então, como de nosso costume, ao iniciarmos, faremos uma prece no início e no fim. E para isso convido a todos que estão assistindo que nesse momento possam fechar seus olhos, elevar seu pensamento ao Pai e pedimos que nos abençoe nesta noite, que possamos nos iluminar, nos esclarecer, nos dê ao Pai sabedoria, compreensão. Pedimos ao Pai as suas bênçãos, que tenhamos esse momento proveitoso, que possa vir somar em nossa vida. Para isso, ó Pai, pedimos então suas bênçãos e assim damos início à palestra da noite. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E a palestra de hoje tem o tema Céu e Inferno, Realidade ou Fantasia. Então vamos lá. Eu dividi a palestra, quando comecei a montar ela, em duas partes. Eu achei interessante fazer uma parte em que talvez de onde vem a imagem que comumente temos do que é o céu e do que é o inferno, né? E posteriormente eu chamei a segunda parte de raciocinar e acreditar, né? Então, a primeira parte, de onde vem a imagem desse céu e desse inferno que nós acreditamos, tá? O futuro e o nada. A realidade é que nós vivemos, pensamos e agimos. Também é verdade que morremos. Então, para onde vamos? O que será de nós após a morte? Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos deparamos com esse questionamento, né? Se nascemos, temos uma existência aqui, fazemos coisas boas, às vezes erramos, e o que vem depois, né? O que vem depois do túmulo? Então, esse questionamento é muito comum a todos nós, seres humanos aqui encarnados. Qual a necessidade de empregar todo o esforço para nos tornarmos melhores, corrigirmos as más tendências, aprimorar o nosso espírito? Qual é a necessidade de tudo isso? Será que tem um fundamento, tem um porquê? Será que eu devo ter uma vida dentro das leis do meu país, por exemplo? E começa no berço, termina no túmulo e simplesmente termina em nada, né? Como diz ali, será que tudo termina com a morte, que é aquela cultura do niilismo, né? Então, uma secreta intuição nos diz que isso não pode ser assim. Que nós nascemos, temos um propósito de vida, todos nós sabemos que estamos numa viagem terrena, onde iniciamos no berço, encerramos no túmulo, que essa vida é só uma passagem, mas que essa passagem é de fundamental importância para o nosso progresso espiritual, né? Para o nosso progresso como ser, como espírito, né? Como ser existencial. Então, uma secreta intuição nos diz que não pode ser assim, que não é só do berço ao túmulo, e sim temos algo antes e virá algo depois, certo? Os pressentimentos das recompensas e penas futuras. O homem sempre acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então, isto desde os primórdios da inteligência humana, se tinha já a intuição que boa conduta traria algo bom, uma má conduta traria algo, um sofrimento, algo ruim, certo? Então, isso desde o início o homem sempre teve essa intuição. Enquanto o homem for dominado pela matéria, ele só pode compreender a espiritualidade de um modo imperfeito. É por isso que ele faz das penas e recompensas futuras um quadro mais material do que espiritual. Então,
grande parte dessa visão que você tem sobre o céu e o inferno é uma ideia material, aquilo que o homem imagina, né? Vindo do ser aqui encarnado na matéria. Então é por isso que há grande parte materializada, digamos assim, de como se tem essa ideia sobre o que é o céu e o inferno. Com o passar do tempo, foi possível encontrar crenças mistas em materialismo e espiritualismo, que colocavam lado a lado a bem-aventurança e o inferno com torturas físicas, né? Então tinha essas crenças que misturavam, né? Se o ser fosse bom, ele era mais etéreo, certo? Se ele fosse mal, então ele estaria na carne, né? Sofrendo torturas físicas. O inferno pagão. Pagão, então, era considerado, né, aqueles que não eram batizados, né, que não seguiam uma religião assim, que não foram batizados. Então, na descrição de Fénelon, no seu livro Aventuras de Telêmaco, de 1699, ele descreve o aspecto fúnebre dos vários lugares que o personagem visita e ressalta o tipo de sofrimento que os culpados suportam. Nesta obra foram abordados temas assim: o rei que sentia-se como um deus e agora sentia a fúria dos que foram seus escravos. Os reis que sofriam sem ter praticado atos maus, mas que deixaram que maldades acontecessem em nome ou que nem maldade nem bondade praticavam. O rio de fogo onde estavam os ambiciosos e cruéis e traidores, as fúrias que eram as deusas gregas. Então aqui esses trechinhos da obra, nós vemos que ali Fénelon trazia uma ideia do que era tipo o inferno, né? Que lá estariam pessoas sofrendo a fúria dos escravos que ele torturou enquanto rei, né? Chamou a responsabilidade também para aquele que se diz de certa forma neutro, que tipo não faz o mal, né? Mas também não faz o bem e quando vê o mal não interfere com o bem. Então Fénelon nessa obra abordava esse tema, principalmente dos reis, né? Devido à posição e à responsabilidade que eles teriam e as suas ações, né? Consequentemente, as suas consequências, certo? Então, essa era uma ideia trazida do que era o inferno. Muitos leram a obra e traziam essa ideia dessa literatura, né? Que o inferno seria assim, né? Que lá se sofria, que tinham as fúrias, enfim. O limbo, o que seria o limbo? Né? Aqui nessa primeira parte ainda da palestra. Local para situações especiais, a exemplo de crianças que deixam a terra muito jovem, sem ter feito nem bem e nem o mal. Por essa questão não merecem estar no céu nem no inferno, estão ali aguardando algum desígnio para seus destinos. Então, nessa ideia, ainda dessa primeira parte que eu trago, não a nossa visão espírita, e sim ideias, né, que porventura possam cada um de nós, em algum momento da vida, termos entrado em contato com essas informações e viemos a acreditar, talvez por desconhecimento de outras informações, né? Então aqui você tem a ideia do que era o limbo. Então eles imaginavam, né, que atos bons iam para um lugar bom, atos ruins iam para um lugar ruim. Tá, mas deles se pararam nesse questionamento. E uma criança, né, que às vezes não deu tempo de fazer nada. Aí criou-se então o chamado limbo, né? Seria um lugar onde as crianças aguardavam, não se sabe como e nem o que, algum destino que não se sabe nem quem daria esse destino, o que aconteceria, né? Então é muito vago ainda nessa parte. Aqui a ideia do inferno cristão, né? Os condenados, assim como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final e retornar para sempre os mesmos corpos carnais que utilizavam enquanto estavam na terra. A diferença é que uns terão seus corpos resplandecentes e outros deformados pelo pecado. Então, aqui na ideia desse inferno cristão, né, é aquele inferno que você tem a ideia de um lugar ruim, com chamas, com gritos, com sofrimento, né, que aquele ser mau vai estar lá naquele inferno com o corpo, com esse corpo de carne e osso no dia do juízo final, né? Então ele vai se ver num corpo de carne e osso lá no inferno, né? Então, nesse ponto, nós divergimos, né, na doutrina espírita totalmente e para frente iremos falar sobre
as informações trazidas pelos espíritos dessa ideia de céu e inferno, né? No inferno há demônios, espíritos que já estão no inferno, e homens como nós em corpo de carne. Com isso, o inferno passa a ser um lugar físico, geográfico e material. Onde está situado? Alguns dizem estar nas entranhas da Terra, outros que é um planeta ainda não descoberto. Então, no inferno cristão você tem essa ideia de um inferno onde lá existem demônios, espíritos maus, que, né, é difícil até você pensar assim, mas quem criou, né, aqueles espíritos maus e tal, e para estar lá, enfim. Mas enfim. E deixa esse lugar material, porque se há corpos de carne e osso, então ele é um lugar geográfico, materializado, né? E ainda não se sabe, como diz ali, se supõe nas entranhas da Terra, que hoje, através já se sabe que não é, né? Ou então num planeta ainda não descoberto. Aqui então uma imagem que eu trago apenas para tentar descrever em imagem essa ideia do inferno cristão ou até mesmo do inferno pagão, que seria semelhante, né? Que, enfim, é só uma ideia, uma imagem que procurando na internet foi a que eu encontrei. Aí, após o inferno cristão, também a igreja criou o purgatório. O que seria o purgatório, né? Então, o purgatório foi um local admitido pela igreja no ano de 593 depois de Cristo. Local onde as almas ardem em um fogo mais brando que no inferno e que ainda podem ter salvação. Essa salvação viria da qualidade das preces feitas ou mandadas fazer em sua intenção pelos encarnados. Então, você tem essa ideia, né, de que às vezes a pessoa morre, ela vai nem para o céu nem para o inferno, ela vai para esse purgatório, onde ali ela pode ainda ter uma chance, dependendo dos familiares, entes queridos, amigos que ficaram na Terra, se vão orar para ele, né? Para ele no sentido desse espírito, né? Então, continuando, a ideia de retirar almas do purgatório pelas preces pareceu boa, porém como consequência sofreu muitos abusos e tornou o purgatório uma mina lucrativa. E isso, lamentavelmente, nos vemos até hoje, né? Locais que vendem, por exemplo, a entrada no céu, o espaço no céu, né? Um terreno no céu. E é algo, digamos assim, lamentável, né? Kardec nos diz: a ideia do purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências, através das quais se vendia a entrada no céu, que é como eu disse, né? Se vendia a entrada, e quantos daqueles que fizeram comércio disso? Não sei se alguém lembra, lendo conteúdo, né? Você vê que lá se fala que havia nas praças públicas aqueles que oravam de pé, chamando atenção, né? E Jesus ensinou que não é assim, né? Que para orar você entra no teu quarto, no teu eu, né? Em silêncio, conversa com Deus. E lá haviam esses, então, que oravam em praça pública e muitas vezes recebiam dinheiro para orar pelo ente querido, aquele que partiu, né? Então, é muito interessante pensar nisso e recordar isso. Kardec até comentou sobre esse tema aqui. E, infelizmente, né, o purgatório, essa ideia criada, né, acabou também desenvolvendo esse comércio das indulgências, né? Mas, enfim. E há, então, aquele céu poético. Todos os sistemas religiosos da antiguidade, pela insuficiência dos conhecimentos astronômicos, tiveram a ideia de representar os céus escalonados em diferentes graus de bem-aventurança. O último deles era a morada de suprema felicidade. Então você tinha aquela ideia, né, pela falta de conhecimento da ciência, que era algo em cima, né? Era um céu em cima do outro, por exemplo. E hoje é muito complicado você dizer o que é em cima e o que é embaixo quando você vê você precisa de uma referência, né? Porque se você pegar o planeta no universo, ele é um ponto em algum lugar, né? Ele pode estar distante daqui e ali de um determinado astro, mas a ideia de em cima e embaixo ainda né, não se tinha então esse conhecimento na época pela ciência. A teologia cristã reconhece a existência de 3 céus. O primeiro, a região do ar, né, e das nuvens, esse que a gente vê.
O segundo é o espaço, onde se encontram os astros. Esse aqui também, através da tecnologia de hoje, de satélites, de telescópios, se sabe, né, se vê os astros. E o terceiro é além da região dos astros, onde se encontra o Altíssimo e os eleitos. Esse que ainda não, a ciência humana não encontrou, né? E, pelo que sabemos, materialmente não vai ser nenhum telescópio e nenhum outro item material que vai encontrar, então, esse céu. E para frente nós veremos por quê. Aqui também tem outra obra que trouxe também essa ideia, ajudou a formar essa ideia de um céu e um inferno escalonado, né, material, geográfico, né, onde aqui nós vemos na foto à esquerda, sustentado como se fosse ali por um demônio, né, você vê então planos de sofrimento, depois vem aqui a terra no meio e depois começa então a escalada, onde lá em cima seria a morada dos eleitos, então. Né? Então é uma imagem representativa, né, da obra Divina Comédia de Dante Alighieri, desculpa. E aqui eu trouxe uma imagem, o que seria o céu para alguns, né? Alguns pensam assim, o dia que eu morrer, né, vou estar lá na minha redinha, tomando uma água de coco, né? E talvez seja o céu, né, por um breve momento, né? Talvez algum tempo ali já vai começar a vir um tédio, vai vir um sentimento que essa inércia tem alguma coisa errada, né? Porque nós não fomos feitos seres para ficar inertes, né? Sempre progredindo. Então esse céu ainda é um pouco ilusório, né? Pode ser um momento agradável, bom, um momento muito bom mesmo, mas também não é ali o céu do tema da palestra de hoje. Aqui então, nós chegamos na segunda parte da palestra, que é a parte em que eu chamo a atenção para essa visão, uma visão diferente de céu e inferno. Não essa visão de material, geográfica, essa visão muitas vezes impostas a cada um, né, de uma forma assim, imposta mesmo, onde você não parou para raciocinar e pensar sobre essa questão de céu e inferno, né? Então, até esse momento, tudo que eu falei aqui na palestra foi tentando trazer essa imagem de algo que veio a ajudar a formar essa ideia que muitos de nós temos, no caso eu tinha também, né? E por que eu tinha essa ideia? Então, até aqui eu tentei trazer isso. Dessa segunda parte para frente, então, eu trarei essa imagem que o Espiritismo traz, que o raciocínio, que a consciência tranquila, que traz esse consolo, esse conforto, e que para mim, para os espíritas, né, é o verdadeiro céu e inferno, certo? No capítulo 7, na primeira parte do livro Céu e Inferno, temos intitulado, em uma parte lá, o Código Penal da Vida Futura. E aqui eu trago alguns trechos para refletirmos e pensarmos, né, sobre isso. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante o período em que viveu na Terra. Ou seja, realmente, aquela ideia, aquela intuição que se tinha desde os princípios de um lugar bom para aquele que foi bom e de um lugar ruim, digamos assim, de um plano de sofrimento para aquele que foi mal, que foi ruim, né? Isso está de acordo. Porque o que acontece? Quando morremos, quando desencarnamos, não há uma metamorfose, tipo, o teu ser se transforma, você continua. Se você foi um ser bom, vai continuar sendo bom. Se foi ruim, vai passar por planos de sofrimento, com toda certeza, para que haja essa depuração, né, e se torne a consciência e se modifique. A partir do momento que se modifica aquilo que é mal, que é ruim, automaticamente, né, já vai para um plano melhor. Então, a vida espiritual é consequência das nossas imperfeições aqui terrenas, né, apenas continua. A felicidade está intimamente ligada à perfeição, ou seja, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição trará sofrimento. Na própria vida cotidiana, né?
toda imperfeição que nós temos nos traz algum sofrimento, algum desconforto, alguma situação constrangedora, não é? Então, toda imperfeição que trazemos nos traz algum tipo de sofrimento, mas também todo sofrimento está cheio de bênçãos. Por quê? Porque muitas vezes, se não fosse através da dor, nós não nos modificaríamos. Então, é muito importante também pensar nisso, saber disso, certo? Então, a felicidade vem da depuração, do progresso, né? do ser existencial, do espírito, para que ele então se depure de tudo aquilo que não é bom, que possa transgredir as leis celestiais, digamos aqui, né? Todas as leis de amor, de caridade. E toda essa depuração, esse processo de evolução, então faz com que sejamos melhores e vamos então assim encontrando o nosso céu, certo? A lei do progresso diz assim, possibilidade de nos aprimorarmos, sofrimentos temporários. Então a própria lei do progresso diz que há sempre a possibilidade de nos aprimorarmos e os sofrimentos são temporários. Então aqui eu chamo a atenção, muitas vezes você pensa assim, você pensa naquele céu ocioso e naquele inferno de sofrimento eterno, né? Então, como será possível uma mãe, por exemplo, aqui um exemplo, tá? Uma mãe desencarna, teve uma vida muito boa, de bem, uma vida de bem, né? E vai para o céu, nessa analogia. E seu filho, de certa forma, se desvirtuou na vida e vai para o inferno. E esse inferno eterno e ela num céu ocioso. Qual seria, pensando você, qual seria a sua sensação como mãe ou como pai, você no céu, seu filho no inferno? Você estaria realmente no céu? Estaria confortável com tudo isso? Sabendo que um ente querido seu sofre pela eternidade? Né? Então isso, para mim, particularmente, já é totalmente fora de um contexto lógico, de um raciocínio onde se busca, então, aprimoramento, raciocinar para acreditar, né? Então, analisando as próprias leis terrenas, por vezes alguém comete um crime, cumpre uma pena e tem a possibilidade depois de se reabilitar e voltar a conviver em sociedade e muitas vezes evoluir, né? Seria, por acaso, as leis divinas piores que as leis terrenas, né? Então há há algo que não está de acordo, né, nisso. Mas vamos ainda continuar aqui no nosso tema. O espírito sofre não só pelo mal praticado, mas também pelo mal que deixou de fazer. Então o bem deve estar em tudo, né? Não deixar de fazer o bem e não praticar o mal, né? Sempre buscar fazer o melhor de si em todas as situações, porque a todo momento somos chamados e temos oportunidade de evoluirmos, de trabalharmos algo em nós. Se muitas vezes carregamos uma certa vaidade, um orgulho, e alguém nos chama a atenção e aquilo já ferve em você, pode ser isso, pode ser aquela vaidade, aquele orgulho, né, que foi ferido em você. E ali há duas situações. Você pode esbravejar e retrucar e levar um tombo moral, digamos assim, ou pode sentir aquilo, se controlar, respirar, né, pensar bem, saber que muitas vezes o outro que está ferindo está passando por coisas muito piores que não se sabe. Então ali já se trabalha o processo evolutivo, certo? Sobre uma falta cometida, um erro cometido, para que haja então a restauração desse equilíbrio, é necessário o que ao espírito? Isso está lá no livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Isso nos chama muita responsabilidade porque muitos acreditam que podem viver uma vida totalmente desleixada e regrada, porque no momento que estiver à beira da morte, pode dizer assim, não, eu me arrependo e fui salvo. Não é assim.
certo? Você pode se arrepender, isso com certeza é muito bom, será muito bom para você, porque vai te poupar tempo e te trará menos sofrimento, digamos assim, né? Menos tempo de sofrimento. Porque um dos 3 passos é o arrependimento, mas depois vem a expiação, né? Que é, tipo, você vai sofrer pela falta causada, de alguma maneira, né? Vai ter que buscar reparar aquilo. E a reparação, né? Se não nessa, se for na beira da morte, será na outra vida, certo? Então essas são as 3 condições para reparar uma falta: se arrepender, expiar e reparar. Na questão 1004 do Livro dos Espíritos, o que determina a duração dos sofrimentos de um espírito culpado? Né? Então aqui chamando a atenção aquela ideia das penas eternas, né? Perpétuo, né? Que não há essas penas perpétuas, não há o inferno eterno ou um céu ocioso, certo? Mas voltando à questão. O que determina o tempo de sofrimento de um espírito, então? O sofrimento de um espírito culpado está vinculado ao tempo necessário para que ele se melhore. O estado de sofrimento ou de felicidade é sempre proporcional ao grau de purificação do espírito que o espírito já atingiu. Assim, à medida que o espírito progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então é isso que acontece. Muitas vezes aquele espírito que está em planos de sofrimento, passando por algum tipo de dor, digamos assim, ele está num período de depuração. A partir do momento que a consciência dele despertar, que ele compreender ou se arrepender, como diz ali, porque o arrependimento é uma luz que se acende no espírito culpado, muito importante. Né? E muitas vezes ele pede a oportunidade de reparar, de passar por situações para que se aprenda o valor de algo que tem deixado a passar. Então, não há pena eterna. Como aqui embaixo nós continuamos. Ó. Cedo ou tarde, o espírito sente uma vontade irresistível de sair de sua inferioridade e ser feliz. A pena só seria eterna se o espírito permanecesse eternamente mal. Então, só seria uma pena eterna se o espírito fosse eternamente mal. Lembrando agora, me veio a lembrança, no livro Libertação, onde se atende o espírito de Gregório, através da sua mãe Matilde, onde André Luiz acompanhava esse trabalho. Gregório era um espírito muito inteligente, mas moralmente muito baixo. Né? Ele era uma inteligência dos planos inferiores. E, salvo engano, ele estava há mais de 300 anos, né? nessa função de liderar, de estar coordenando uma inteligência de um plano inferior, né, das zonas baixas do umbral. Então, mesmo após 300 anos, mais de 300 anos, salvo engano, ele começou a sentir que algo estava, sabe, que aquilo ali já tinha saturado e estava assim, ele estava aberto a uma modificação. E foi ali então que a André Luiz, com seu mentor, e através dos pedidos de sua mãe, que já estava em esferas superiores, conseguiram então todo o trabalho. E daí a história, quem gostar pode ler o livro. Nessa eu não vou dar algum spoiler aqui do livro. E então se sabe que há um tempo em que o espírito permanece em erro, mas em algum momento uma força irresistível, como diz aqui, diz: olha, não é assim, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados simples e ignorantes, destinados a percorrer um trajeto de evolução, de aprimoramento que cabe a cada um de nós fazer. Ninguém pode fazer por você, é só você que pode fazer por você, eu fazer por mim. E nenhum espírito permanece para sempre no mal. Todos estão destinados à vida plena, certo? Aos planos superiores, com toda certeza. Aqui eu trago uma parábola japonesa que eu vou adaptar ela para deixar mais curtinho. E é muito interessante se pensar porque ela traz a ideia também da nossa visão de céu e inferno. E ao final, todos que estão assistindo, ao final, direi qual então é o céu e o inferno, né? Se ele é uma realidade, se é fantasia, como é a nossa visão do céu e inferno. A parábola japonesa então do samurai e o mestre Zen. Sabia-se que num mosteiro havia então
esse mestre, e ele muito concentrado, meditando, um samurai conhecido da região, muito grosseiro, muito violento, chegou ao mestre e fez algumas questões aí, fez alguns questionamentos. E esse mestre pediu para que ele aguardasse fora, que ele não era digno de ter entrado ali, que ele era um ser mau, que estava sujo. E até quem estava em volta achou curioso, né, a forma que esse mestre estava falando, né, de uma forma grosseira, assim, com o samurai. E pensou, ué, mas como que pode, né? E o mestre foi, assim, bruto com o samurai. O que aconteceu? O samurai ferveu o sangue do samurai, digamos assim, aqueceu o seu sangue, e cheio daquela cólera, daquela ira, foi sacar sua espada com ódio de como o mestre tinha o tratado, e quando foi desferir a espada no mestre, o mestre olhou nos olhos dele e disse: isto é o inferno. Aí o samurai parou, né, daquele choque que ele levou, porque ele pensou, nossa, o mestre arriscou até a própria vida, né, para me ensinar o que é o inferno. E pensando nisso, ele se ajoelha, arrependido, envergonhado, pede perdão, né, por ter sacado sua espada. O mestre se aproxima dele e diz: samurai, esse é o céu. Então aqui nós vemos, né, esse estado de espírito, né? O que levou o samurai ao inferno, digamos assim? O seu orgulho e sua vaidade, né? O mestre Zen, ele só agiu daquela maneira e tratou o samurai daquela forma porque ele quis mostrar o que era o inferno para ele, né? Ele falou aquelas palavras de forma grosseira com o propósito de realmente tocar o orgulho e o ego do samurai para que ele então sentisse o que era, né? Não era da conduta do mestre, ele apenas fez para ensiná-lo. E depois ele mostrou o que era o céu, então, para o samurai. Então é uma parabolazinha bem... Aqui adaptei bem ela, né? Tá um pouco diferente da original, mas a ideia, a base dela é mais ou menos isso que eu falei aqui. Então, onde verdadeiramente encontramos o céu e o inferno? Onde nós encontramos? Chegamos então no ponto-chave da palestra de hoje. E essa resposta tem no livro Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier, ditado por André Luiz. Lá diz assim: céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, conseguiram compreender os ensinamentos desse trecho? Essa ideia de um céu e de um inferno clássico, vamos chamar assim, onde há aquele inferno com fogo, onde já haviam almas lá, más, demônios e de sofrimento eterno, e esse céu ocioso, digamos assim, numa vida boa, num termo chulo, essa ideia talvez não é assim. Eu falo por mim, né? Vou falar por mim. Não é uma ideia que eu consigo aceitar, sabe? Não tem fundamento, né? Se nós acreditamos em Deus, num Pai justo e bom, não há condenação eterna ao mal eterno, né? A não ser que o espírito fosse mal eternamente, certo? Como diz ali. O céu e o inferno estão dentro de cada um de nós. Nesta vida, nesta existência, você aí pode estar vivendo agora estágios em que está no céu, estágios em que está no inferno. Porque ele reside dentro de cada um de nós. O céu e o inferno não é uma região geográfica, um lugar físico. Ele é sim um estado de espírito, que há a existência de planos felizes, com certeza. Há planos onde somente espíritos superiores têm acesso.
Com toda certeza. Podem ser chamados de céus, certo? Mas não essa ideia de um céu eterno ocioso, mas sim planos superiores. E não só um, diria infinitos. E há, sim, planos de sofrimento. Diversos planos de sofrimento. E que aqueles que estão lá não estão fadados eternamente a ficar em sofrimento. Cada um daqueles que está sofrendo, que cometeram erros, digamos erros graves, né, terão a possibilidade do reajuste. Poderão se arrepender, muitas vezes, naquele arrependimento, na dor, por muito tempo sofrendo, lembra-se do Criador, eleva uma prece e pede: Pai, me ajuda, me arrependo, preciso reparar isso. E aí muda totalmente, né? Então, o céu e o inferno, realidade ou fantasia, como é o título, depende do qual céu e inferno você está querendo ver. Se você acha que o céu e o inferno é algo único, um inferno e um céu, onde há um chefe, um demônio-chefe, digamos assim, que é como se fosse o deus do mal, e daí tem o deus do bem, isso é fantasia. Tá? Essa ideia, ao nosso ver, né, está errada. O que há, sim, é planos de sofrimento criado pelas almas daqueles seres ainda arraigados no mal, ainda, não para sempre. E há os planos celestes, onde estão aqueles que já se aperfeiçoaram, se aprimoraram, trabalharam as suas dificuldades, aprimoraram suas virtudes, sabe? Então, isso há. Infinitos planos superiores, diria também infinitos planos inferiores, conforme as quedas morais de cada espírito, certo? Então, muitas vezes o inferno está na manifestação do impulso animal e o céu na manifestação sublime. Naquele exemplo anteriormente que eu citei, quando te ferve os ânimos, você pode agir por um instinto animal ou buscar teu autocontrole, discernimento e agir de uma forma sublime. Né? Então, aqui temos a verdadeira ideia de céu e inferno. A justiça divina. A cada um segundo suas obras, tanto na terra quanto no céu. Essa frase muitos conhecem. E realmente, a cada um segundo as suas obras. Não é pelas obras dos meus familiares, não é pelas obras de meus amigos, por de ninguém. É pelas minhas obras, que será na terra ou no céu. Tanto na terra quanto no céu. É pelas suas obras. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Então a justiça divina nunca é exercida sem amor. Nós temos um Pai de infinito amor, infinita justiça e sabedoria por todos os seus filhos, todas as suas criaturas. Certo? Estava lembrando agora aqui do livro Nosso Lar, e talvez alguém possa ter assistido o filme. André Luiz, devido à sua conduta de vida, ao desencarnar, ele foi para o umbral, né? Um plano de sofrimento. E passou mais de 8 anos lá, até que ele conseguiu depurar, né? E conseguiu então poder ser, como digamos assim, resgatado, poder ter sido tirado de lá, né? Levado para uma esfera, um plano maior. Então, e ele notou todas as faltas, todos os erros, pediu pelas oportunidades de aprimoramento. Então, a justiça divina nunca é exercida sem amor, né? Inclusive, aqui na Terra nós vemos, às vezes por vezes aos nossos olhos, vemos situações injustas, mas que se acontece é porque Deus permite e há um porquê naquilo, né? Então, cabe a cada um julgar a si mesmo, né? Trago aqui algumas curiosidades que muitas vezes chegam ao centro espírita, né, que pedem
alguns membros da casa para algum esclarecimento sobre o tema. Então, o que seria um umbral? Umbral, pelo que sabemos, é um plano de sofrimento, digamos assim. Alguns chamam de um inferno espírita. Para mim não tem nada a ver, né, esse termo. Mas o umbral apenas é uma região onde espíritos em sofrimento, espíritos ainda levianos, das sombras, ou em grandes erros, né? Talvez não precisam nem ser tão grandes, mas em alguns erros passam, então, algum estágio pelo umbral. E o que seria lá? Seria, então, onde estaria, né, espíritos semelhantes em vibração, em harmonia, né, que vibram em sofrimento. Então, esse seria o umbral. O umbral funciona como um filtro onde ele suga os estados mórbidos, que é até que a criatura sature daquele sentimento que levou a criatura até lá. Sentimento, sendo assim, no momento em que a criatura muda o seu sentimento e pensamento, ela passa já a estar em outro lugar. Então, muitos ali no umbral é onde se depura, né, esses pensamentos e sentimentos, essas situações, né, erradas, digamos assim, que a criatura possa ter feito aqui na Terra. O que são anjos e demônios? Anjos e demônios são espíritos, assim como nós. Como nós, hoje aqui encarnados, apenas sem o corpo. Anjos são aqueles que atingiram já um grau mais elevado de aprimoramento, que já acenderam a sua luz, que conseguiram se aprimorar, né? Conseguiram trabalhar suas dificuldades. Foram um dia assim como nós estamos caminhando em direção a eles. Então, anjos são espíritos superiores, né? Moralmente superiores a nós. E demônios? Demônios são espíritos ainda levianos, das sombras, seres também assim como nós, mas ainda moralmente inferiores. Ainda carregam em si dificuldades as quais muitas vezes não conseguem enxergar por vaidade, orgulho ou qualquer outro defeito, que são inconsequentes, irresponsáveis, que zombam, né? E não conseguem encontrar uma paz ou um plano maior, né? Muitas vezes até se comprazem no mal, né? O que acaba os atrasando mais ainda. Então, anjos e demônios são espíritos, certo? Existe Deus e espíritos, né? Espíritos que foram criados todos iguais, conforme as escolhas que fizeram. Uns se adiantaram, outros não se adiantaram ainda, mas irão se adiantar com toda certeza. As crianças que deixam a vida terrena muito jovens e pouco tempo após o nascimento, o que acontece com elas? Sei lá, como nós vimos anteriormente, acho que no inferno pagão, na cultura cristã, no inferno cristão, né, que eu passei antes, você tinha lá o purgatório, né, ou o limbo. Agora lembrei, o limbo ou o purgatório. Então, para nós, o que acontece quando uma criança nasce? A nossa compreensão, vou falar também por mim, né? Aquela criança que nasce logo após o nascimento desencarna, com toda certeza há um propósito naquilo. Muitas vezes a criança precisava realmente ter só esse período de existência para algum reajuste, da qual não vamos saber, né? Mas para algum reajuste necessário que ela estava precisando passar. Muitas vezes por missão aos pais, né? Era preciso passar por aquele tempo onde a criança foi gerada na barriga da mãe, mas acabou então, posteriormente ao nascimento, regressando ao plano espiritual. Então nada está fora da sabedoria divina e nada está sem propósito, certo? E para onde que essa criança vai? Com certeza há uma equipe espiritual já pronta a amparar, receber aquela criança que novamente recém desencarna e irá atendê-lo, certo? Para onde vai? Quem somos nós para dizer, né? Quem somos nós? Então, a gente sabe e confia que há uma equipe espiritual amparando, né, aquela criança. E o Lúcifer, então, que também muitos questionamentos chegam na casa espírita pedindo, mas o Lúcifer não é o chefe do inferno, não, né? Enfim. Ou será que o Lúcifer é aquele do seriado da Netflix? Né? Quem que é o Lúcifer? Então, hoje se sabe
né, através de estudo, que a palavra Lúcifer, hebraica, né? Lúcifer é do hebraico, tem o sentido de rei, brilhante, né? E os estudos que se tem feito acabaram percebendo que esse trecho que está lá em Isaías 14, 4 a 27, não se refere a um anjo que chegou na frente de Deus e caiu. E se refere sim ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, que sim, ele como rei se achava tão imenso, a ponto de estar nos céus, se achava num ego, num poder grandioso, que quando sofresse sua queda, cairia, né? Como se estivesse caindo dos céus, né? Então, esse rei sempre se desejou elevar-se como um deus, mas na verdade ele caiu como se tivesse caído dos céus, né? Então se sabe que hoje o Lúcifer se trata do rei da Babilônia, Nabucodonosor, tá? Então, não há sim um chefe no inferno, digamos assim, o que há são planos de sofrimento. Há inteligências, grandes inteligências moralmente baixas, que são inteligências sombrias das sombras, né? Mas não há um Deus do inferno, né? O que há é Deus, certo? Que tem um amor infinito por todas as suas criaturas, desde aos anjos quanto aqueles que estão nas zonas de sofrimento, tá? Então, Lúcifer, esta palavra, se referia ao rei Nabucodonosor, né? E por uma questão de raciocínio, convido vocês a pensar, como que se chega a um anjo do último grau crístico, né? Que já tem uma comunhão com Deus, e ele acaba sentindo orgulho, vaidade perante Deus por não ter o mesmo poder, assim que a história conta, né? Que se conta, que ele queria ter o mesmo poder que Deus, não queria ser inferior, né? E pela sua vaidade, pelo seu ego, ele caiu e foi... Gente, não há como. Não há como. Você não chega a anjo, por exemplo, se você não trabalhou teu orgulho e tua vaidade. Então é incompatível já um ser chegar a Deus e, através do seu orgulho, do seu ego ferido, tá? Não há. É incompatível isso, tá? Então, só por isso já se sabe que não é assim, que não existiu esse anjo caído. Porque não vem para trás. Não é para trás que vai o negócio, é para frente. A evolução é para frente. Alguns podem estacionar, podem perder uma existência terrena, perder tempo, né, atrasar o seu processo evolutivo, mas não vai para trás, né? O processo evolutivo vai para frente. Então, essa história que você tem desse anjo que chegou a Deus e pela sua vaidade caiu, por uma questão de raciocínio e de lógica, né? Não existe. Não existe, certo? Aqui então agora eu vou pôr um videozinho que eu acredito que venha contribuir, 3 minutos, vem contribuir nessa palestra, tá? Um vídeo que está disponível no canal FEB TV, né? Procura como Céu e Inferno, vocês vão encontrar, tem o vídeo completo, muito bem esclarecido por vários nomes que divulgam a doutrina espírita, é um vídeo muito legal, tá? Eu vou pôr esse vídeo então para vocês assistirem só um pedacinho dele que vem contribuir muito na palestra de hoje. Kardec traz agora um novo conceito. Céu não seria uma região geográfica, porque os céus, como a gente já falou, estando em cima e a Terra embaixo, vem a ciência e mostra que a Terra gira. Então, o que seria céu de manhã podia ser embaixo à noite. O que está em cima de manhã podia estar embaixo à noite. Porque o homem, pela sua inferioridade material, ele foi criando também respostas materiais para aquilo que ele desconhecia. A doutrina espírita nos mostra um cosmos, uma criação que é ordem, que é organizada.
e em que todas as peças se entrelaçam. Então não há espaço para uma ociosidade beatífica. Todo esse folclore, essa questão de Satanás com um tridente, com fogo, tudo isso foi criação do homem, dos concílios, da igreja, para amedrontar as pessoas e não esclarecer. Acontece que quando nós nos libertamos da indumentária material, nós exalamos aquilo que nós trazemos dentro do coração. Nós externalizamos isso com uma força muito grande. E é essa força que vai, pela lei de sintonia, nos encaminhar a locais onde nós vamos encontrar outras criaturas que vibram, que pensam, que sentem naquela mesma frequência. Então nós temos, na verdade, um processo que fica muito mais complexo. Regiões espirituais que vão desde ambientes semelhantes à Terra ou muito piores, até ambientes que nem mesmo a nossa imaginação é capaz de conceber. Tamanho o estado de adiantamento, tanto intelectual quanto emocional, dos espíritos que habitam nessas localidades. E essa talvez seja a grande contribuição do paradigma espírita nesse assunto céu e inferno, que é mostrar solidariedade entre as esferas. Então as regiões mais felizes e as menos felizes estão num plano de solidariedade, onde aqueles que já merecem habitar em regiões puras, de plena felicidade, na verdade estão 100% comprometidos com o resgate e com a regeneração daqueles que se encontram nas regiões de maior sofrimento. E ao contrário do que imaginam muitos, as regiões de maior sofrimento, as chamadas, entre aspas, regiões infernais, estão repletas de mães, estão repletas de pais amorosos, de esposas amorosas, que muitas vezes estão ali para resgatar os seus entes queridos. Estão ali aguardando que essas criaturas mudem de atitude mental para que elas possam atuar. Que, de certo modo, está no Velho Testamento, né? Naquele sonho de Jacó em que ele vê uma escada que vai da terra até as regiões celestiais e os anjos subindo e descendo por essa escada. Né? Então não tem anjo lá em nenhum campo, com asinha, comendo uva e ouvindo harpa. Né? Na verdade, você tem anjos subindo e descendo essa grande escada da evolução. Então a doutrina resgata essa ideia que está lá no Velho Testamento. Né? Bom, pessoal, então esse foi um vídeo, um pedacinho de um vídeo que eu achei um trecho muito interessante em complementar essa palestra que eu desenvolvi, né? E aqui eu trago as referências que utilizei para elaborar e espero, de alguma forma, ter contribuído para que cada um de vocês tenha essa ideia assertiva do que realmente é o céu e o inferno. Certo? Não é aquele lugar geográfico. Sabemos sim, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Certo? Há muitas moradas, há muitos planos felizes, há planos não tão felizes. Né? Assim como aqueles planos felizes, há os espíritos superiores, os planos de sofrimento, estão os espíritos inferiores, mas lá também estão os espíritos superiores buscando auxiliar de alguma maneira aqueles irmãos para que tenham o seu despertar, que venham a fazer o seu procedimento evolutivo e consigam então melhorar a situação em que se encontram. Então o céu e o inferno são um estado de espírito, certo? E quanto mais perfeito, mais felizes. Quanto mais imperfeito, mais sofrimento, que venha nos alertar que precisamos fazer algo diferente. Tá bem? Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Espero, como já disse, ter contribuído com algo bom, espero ter conseguido explanar de uma forma que tenham compreendido. E agradeço a todos e para encerrar então, uma vez mais, fechemos nossos olhos e levemos o nosso pensamento a Deus.
E assim pedimos ao Pai. Pedimos ao Pai nesse momento que derrame suas bênçãos a todos os nossos familiares, amigos, todos os nossos entes queridos. Pai amado, olhai pelos cárceres, pelos hospitais, pelos orfanatos. Olhai, ó Pai, por todos os nossos irmãos encarnados ou não que mais necessitam, que estão em sofrimento, em planos infelizes, nos planos inferiores. Olhai, ó Pai, que um anjo amigo possa consolar de alguma maneira cada um. Pai amado, pedimos suas bênçãos. Pedimos ao Pai, neste momento, nesta época em que estamos, ilumina a cada um, dando forças, dando saúde. Pai amado, te agradecemos por tudo, por tudo. Obrigado por tudo, ó Pai. Que Deus, Pai, esteja com todos nós. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.